Enfim, a gente está se adaptando ao novo e tudo isso precisa ser muito bem entendido. E vamos falar do que a gente, nos temas que a gente mais gosta de fazer, trabalhar com ceratocone, tratamento integrado de ceratocone. Adorei esse tema, adorei esse título. É importante a gente sempre estar lembrando que a gente trabalha com várias empresas, mas o meu maior interesse comercial, sem dúvida alguma, é ajudar o paciente. Eu trabalho com medicina privada e ajudar o paciente é o meu maior interesse, é poder fazer o melhor possível, que é daí que eu, como diz o americano, eu bring the bread to the table. E a gente tem que tentar fazer isso da melhor forma possível. Como vocês bem falaram, eu fico honrado com a apresentação de vocês. Eu trabalho com vários colegas de colaboração e o Fernando está bem no centro desse slide, colaboração Brasil-Portugal, que eu espero cada vez maior, com vários colegas que já vieram depois do Fernando, e essa lista vai continuar. Estaria já aumentando um pouco mais aqui, mas por causa do Covid, a gente teve que adiar alguns colegas para vir aqui fazer a visita. O BRAIN é um grupo de estudo nacional aqui com o João Marcelo Lira, que realmente tem crescido muito em importância, principalmente. E tudo isso que eu vou mostrar para vocês é para ajudar o paciente. E a campanha que a gente tem do Junho Violeta, que aqui tem meu livrinho com minhas duas filhas, esse aqui é o rapaz que estimulou a campanha, foi o gatilho, eu diria, e aqui é ele representado, que ele é um personagem do livrinho, e aqui é minha esposa, que adaptaria a lente de contato dele junto com a mãe. Essa foto aqui achei muito interessante, que a gente tirou, e que é a ilustração do livro. Essa aqui é a minha família, o meu irmão, que é retinólogo, minha mãe e a minha esposa. Então, tudo isso é muito importante para nós, mas a gente tem que pensar que a doença ectásica da córnea, o ceratocone, ele não é uma doença nova. A gente tem já a primeira descrição de ceratocone de 150 anos atrás, por John Nottingham, mas foi a cirurgia refrativa que determinou um grande avanço, principalmente no diagnóstico inicialmente e depois em relação ao tratamento. O tratamento cirúrgico fez realmente uma grande diferença com a tecnologia da cirurgia refrativa. Se você olhar cientificamente, o Fernando me ajudou muito a fazer esse gráfico, e esse gráfico mostra um aumento exponencial do número de publicações no PubMed sobre ceratocone e ectasia a partir do momento que a cirurgia refrativa foi introduzida. Então, esse aumento, ele é um aumento, a gente está vendo muita curva, né? Esse aumento aqui é uma curva que a gente não vê o pico aplanar. Essa curva vai cada vez crescer mais, porque ceratocone é uma nova subespecialidade, como a gente fala, e a questão de paradigmas e paradoxos tem que ser muito bem entendida para a gente poder ajudar o nosso paciente da melhor forma possível. E para você fazer qualquer tipo de ação, você tem que saber o que você tem pela frente. O diagnóstico é fundamental. A imagem multimodal é fundamental para você fazer um diagnóstico precoce, para você dar prognóstico, para você eventualmente estagiar e classificar as ectasias. É fundamental para você dar um follow-up coerente para o paciente, para saber quando você precisa realmente identificar a progressão e tratar. E, obviamente, a educação do paciente vai ser fundamental nesse aspecto. É muito importante você entender que o exame vai poder te dar uma refração, adaptação de lentes de contato, planejamento cirúrgico, avaliação do pós-operatório, e esses exames eles vão desde a lâmpada de fenda até o que a gente não tem ainda, que é a genética e as técnicas de biologia molecular, que vão cada vez mais estar presente em relação ao nosso dia a dia. Nosso trabalho com inteligência artificial, com integração de dados, não é de hoje. Isso aqui em 2011 foi um pouco antes do Fernando vir para o nosso grupo. Acho que talvez esse seja um artigo de revisão que o Fernando deve ter lido bastante, um pouco antes dele vir, porque eu lembro da gente falando sobre isso, que resumia o entendimento. E quando eu olho para esse artigo, eu vejo o quanto que a gente já sabia naquela época e, eventualmente, o quanto que a gente evoluiu daquela época para hoje. São quase 10 anos de evolução. E uma das evoluções que a gente vê é a topografia evoluindo para tomografia. E eu considero um prazer, uma honra a gente estar falando sobre topografia junto com os colegas da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, porque essa talvez seja uma das maiores contribuições da oftalmologia portuguesa para a humanidade, que é o disco de Plácido, descrito por Antônio Plácido da Costa, que realmente fez uma grande diferença, e essa é ainda reconhecida como o símbolo
na Sociedade Lusitana de Oftalmologia. E você tem que entender que a topografia, dentro da sua importância, é um estudo da face anterior da córnea. É o reflexo dos discos de plástico que o computador consegue fazer cálculos do raio usando o eixo axial, ou então usando forma instantânea para fazer os raios tangenciais, os mapas de curvatura, vão ajudar a gente a identificar casos leves de ceratocone. Eu fui privilegiado na minha formação, porque eu fiz o meu fellow com o Steve Wilson, e na época ainda assim estava se falando da importância da topografia na avaliação pré-operatória de um paciente com candidato à cirurgia refrativa. E nesse trabalho, publicado em 2003, a gente tem uma incidência de 1% de pacientes diagnósticos com algum tipo de doença ectásica, que seria um cone inferior ou uma pelúcida subclínica, que mais para cone inferior, para você ver pelúcida, você precisa de um mapa paquimétrico, ou então de uma avaliação de lâmpada de fenda muito bem feita, mas são dois casos que tem 20/20, aqui 20/15 de visão corrigida, 20/20 de visão corrigida, e lâmpada de fenda relativamente normal. E esse tipo de paciente é o paciente que você tem que entender antes da cirurgia, que são pacientes que têm predisposição para ter complicações graves e no caso, ectasia progressiva. E a grande pergunta é, a topografia é suficiente? Eu diria que ela é realmente suficiente, mas depende de onde e quando você está. Se você fala em 2005, 2006, que era o que tinha de melhor, realmente ela era o suficiente, mas naquela época a gente já via a necessidade de ir além. E um dos casos que a gente tem, que a gente apresenta muito esse caso, em 2007, esse paciente tem um cone inquestionável na topografia e 20/20 de visão corrigida de lâmpada de fenda normal. Então, esse caso aqui mostra que a topografia tem sensibilidade para detectar uma normalidade no paciente relativamente assintomático. Mas o olho contralateral desse paciente é totalmente normal na topografia. Então, vamos para fatos e opiniões. Fato é uma ectasia assimétrica. Na minha opinião, isso não é unilateral. Ou, eventualmente, não é unilateral até que se prove ao contrário. E isso é importante você ir além. E quando você fala de definição de forma frouxa de ceratocone, a gente tem que lembrar do trabalho do Amsler, pensar na contribuição do Kleiss nesses olhos contralaterais e pensar nas situações que a gente precisa desenvolver o diagnóstico mais acurado, que seriam os pacientes que têm topografia relativamente normal, que fazem um LASIK e têm uma ectasia progressiva. Esses casos são os casos frustos, susceptíveis para determinar a progressão ectásica. E quando você pensa nisso, você realmente tem duas possibilidades para você ter ectasia: a resistência da córnea e o impacto do ambiente. De fato, qualquer doença em medicina pode ter uma associação com essas duas questões. A questão resistência individual e o impacto do ambiente. No caso da córnea, a gente está falando das propriedades biomecânicas da córnea, e o impacto do ambiente é coçar os olhos, e no caso da cirurgia de correção visual a laser, você tem um enfraquecimento da córnea pela cirurgia. E o conceito fundamental é que qualquer córnea pode ter ectasia, e se você quer evitar a ectasia, a gente tem que começar falando para o paciente não coçar os olhos. Coçar os olhos causa ectasia e pode realmente agravar o ceratocone. E realmente é muito importante entender essa diferenciação. E isso é o escopo do projeto Junho Violeta, que a gente teria uma grande expectativa no ano 2020, que seria o ano da oftalmologia, de fazer um projeto bastante especial. E eu acho que esse projeto talvez seja ainda mais especial, porque junho é o mês que a gente está voltando à vida normal. E a cor violeta, ela representa cicatrização, transmutação, renovação, o que é muito ligado às necessidades que a gente tem nesse momento tão difícil. Mas voltando para o nosso trabalho em relação à cirurgia refrativa, a gente tem um enfraquecimento que a cirurgia refrativa causa, que é maior no caso do LASIK, em relação ao SMILE e o PRK. Mas eu acredito ainda que esse pequeno corte que a gente tem no SMILE, ele enfraquece mais a córnea do que quando você faz a ablação de superfície. Isso a gente já tem confirmação com modelagem finita e com alguns estudos clínicos que fazem avaliação biomecânica pré e pós-operatória. Mas o LASIK, sem dúvida, é o procedimento que mais enfraquece a córnea. E quando você faz uma avaliação de um pré-operatório, a pergunta é: tem ceratocone? Sim,
mas não é só essa. É se a córnea pode ser enfraquecida e continuar estável depois da cirurgia. Não é só se tem ceratocone. Considerando isso, a gente tem 2 relatos emblemáticos em 98 dos primeiros casos descritos de ectasia pós-LASIK. A palavra iatrogênica ela vem aqui com uma forma bastante importante a ser considerada. São casos de alta miopia que foram tratados com LASIK, o que a gente não faz mais hoje em dia. As lentes fásicas elas realmente começam a substituir a cirurgia de correção visual a laser na córnea a partir de 8. Você já começa de -8, mais negativo que -8, você já começa a pensar cada vez mais em lente fáscica. É claro que muita gente pensa para casos mais baixos de miopia ainda, e tem gente que vai na córnea até mais -12, mas eu diria que acima de 10 de miopia você já começa a ter que tomar muito mais cuidado com a qualidade de visão. Mas esses casos de ectasia pós-LASIK para alta miopia foram relatados inicialmente e depois o caso de forma frustra de ceratocone, a detecção de forma frustra de ceratocone, como uma topografia de superfície alterada com base numa variação computadorizada dos discos de plástico. Logo quando eu comecei na minha formação sobre cirurgia refrativa, a gente viu que o screening é fundamental e o screening de casos de ceratocone leve é certamente uma das preocupações mais importantes do cirurgião refrativo, e também o impacto que a cirurgia vai ter na córnea. E você deixar mais do que metade da espessura central da córnea seria relativamente o nosso grande papel. A gente tem o leito residual de 250 micra, que a gente vai sempre respeitar também, mas isso não é o suficiente. A gente precisa de mais da metade e talvez mais de 60%, de acordo com os estudos do Marconi Santiago, que viu que o PTA de 40% seria o fator de risco mais importante. Mas a gente vai comentar um pouco sobre isso, que a gente precisa de ir além no entendimento do impacto da cirurgia com o conceito de RTA, que é o Relational Tissue Altered. Quando a gente fala sobre cirurgia refrativa e ectasia, não pode deixar de citar a contribuição muito importante do grupo de Emory, liderado pelo Brad Runneman na época. Você vê a topografia está no topo da lista desse score estratificado com pesos para essas questões da topografia, do leito residual, e a idade entrou aqui, porque a idade é um surrogate, é um substituto da biomecânica. E esse substituto ele não é específico. Você pode ter um paciente com 25 anos que é forte, que tem com 20, 25 anos, que tem uma córnea forte, e tem um paciente com 41 anos, que eu vou mostrar para vocês, que tem a córnea relativamente fraca. Então é importante você ir além, sem descartar as contribuições anteriores. E uma das contribuições mais importantes é essa série fantástica de 300 mil olhos de LASIK operados pelo Steve Schallhorn. Ele reportou isso há 2 anos atrás, e ele vê, aqui você tem o verde é ectasia, o azul é não ectasia. Então, 30% dos olhos que tiveram ectasia tinham uma topografia dita como normal. E 1% dos olhos estáveis tinha uma topografia, e eu diria que também uma tomografia alterada. Então, é importante a gente entender que a ectasia pode acontecer se você tem um LASIK com flap fino, com PTA relativamente baixo, você tem a possibilidade de ter ectasia. E aí entra uma questão muito importante, que é a variabilidade das classificações subjetivas dos mapas topográficos. E aqui você tem um amarelinho aqui, nessa escala do Steve Kleiss, de 1,5 dioptrias. A gente tem que entender a variabilidade. Esse é o caso número 6 dessa série de 25 pacientes, de 25 topografias que a gente mandou para 11 experts para classificar de acordo com essa classificação do Runneman. E essa classificação seria também repetida para os mesmos casos com uma escala de 0,5 dioptrias, que é a escala normativa do Holliday. A interessante avaliação é que você tem uma grande variação. Você tem 17 dos 25 casos tiveram uma variação que pelo menos um dos classificadores disse 0 e outro disse 4, e 11 dos 25 com a escala de 0,50. Então varia, a metade dos casos aqui eu posso dizer que varia, um diz que é 0 e outro diz que é 4. E a classificação dos examinadores foi estatisticamente significante com a deles mesmos usando outra escala.
Então, isso é muito importante da gente entender. Mas, voltando para o caso em questão, ele seria candidato à cirurgia baseado numa classificação democrática. Se a gente tivesse aqui uma democracia de cirurgia refrativa, você teria o maior voto é 0, a moda é 0, mas variou de 0 a 3. Se você usar outra escala, você tem uma moda ainda de 0, mas classificando de 0 para 4. Então, realmente, esse caso, ele teria uma moda de 0 e você precisa de entender a tomografia de uma forma mais simplificada, mas não simplória. E aqui eu peço permissão e desculpas para não usar o português da forma mais correta possível, porque a gente não quer fazer essa simplificação uma negligência da qualidade e indo para o lado mais medíocre de simplório. A gente quer facilitar sem excluir a relevância do médico e você precisa de ter critério. Os mapas de elevação não são fáceis de serem entendidos, eles precisam ser entendidos em relação à sua referência. Você tem esfera, tórica e elipsoide, você tem que entender o float, essa é uma cortesia do Damian Gatinel que fez esses desenhos, para você entender a possibilidade de você, realmente infinita, de você fazer mapas de elevação. O Michael Belli ele tem realmente uma grande contribuição, que esse Enhanced Best Fit Sphere, ele faz uma acentuação do cone, porque você exclui na região do ponto mais fino, você tem 3,5 milímetros, para você excluir essa região, e você compara a esfera com 8 milímetros e com 8 milímetros excluindo essa área. Se tiver uma grande diferença, é porque essa área faz uma grande diferença, e isso pode ser avaliado em relação à população normal para a face anterior e para a face posterior. A minha forma de entender elevação é um pouco mais simplificada e começou na minha época da residência. Em 99, quando eu estava na residência com o Tadeu Civintal, o Orbscan era o aparelho que estava sendo descrito e a gente tinha esses mapas, esses gráficos, esses cartoons da córnea, você via que a córnea era fininha aqui e grossa aqui. Então, o afinamento progressivo, que a gente sabe que o afinamento é o hallmark das doenças ectásicas, esse é o artigo clássico do Feder, junto com o Belling e o Kretschmer, que eu li uma década antes de começar a trabalhar em colaboração com o Michael Belli, foi publicado na década de 80. Esse trabalho mostra que você tem o afinamento como uma questão mais importante na ectasia, e você olhando para uma forma de representar metade de uma córnea normal, fina, e uma córnea afinada, você tem aqui uma avaliação que é a mesma espessura, você pode ter um afinamento e a mesma espessura com a progressão espacial da paquimetria relativamente normal. E a nossa ideia é descrever isso de uma forma bem objetiva, e você tem um ponto mais fino, os círculos concêntricos no ponto mais fino, a média dos valores de paquimetria em cada um desses círculos, e você tem o gráfico de CTSP, que é o Corneal Thickness Spatial Profiles, foi publicado no JCRS em 2006. E aqui é o percentual de aumento do ponto mais fino, isso também é muito importante. E quando você olha para esse caso, você tem parâmetros objetivos que derivam da face anterior, da face posterior, da progressão paquimétrica, da excentricidade, e você realmente tem um desvio da normalidade ponderado aqui numa equação logística para você ter o que a gente chama de susceptibilidade detectada. E o Relational Thickness é a avaliação da espessura mais fina e o meridiano de progressão mais acentuado. É interessante a gente pensar que a cirurgia refrativa trouxe muita informação para a gente e às vezes, uma evolução pode botar você numa situação que, eventualmente, você precisa estar muito tranquilo para entender o que a cirurgia, o que essa tecnologia veio te ajudar. É verdade que o Smile tem um impacto biomecânico menor, mas ele ainda assim enfraquece a córnea. Esse trabalho publicado pelo colega do Egito, Al-Nagar, ele me mandou os dados de antes da cirurgia e você vê uma situação muito interessante e peculiar. Você vê os mapas de curvatura relativamente irregulares, mas com valores ceratométricos relativamente baixos. Essa irregularidade, mas com valores ceratométricos relativamente baixos, é o suficiente para você ter vários dos índices alterados, inclusive o TKC aqui, que é uma classificação topométrica de ceratocone de grau 1, e aqui suspeito possível no olho esquerdo. Isso é o que a gente chama de forma
leve de ceratocone com ceratometria baixa, low K ceratocone, low K, ceratometria relativamente baixa. 8 a 12% dos pacientes com ceratocone, não estou falando de ceratocone frusto ou subclínico, de ceratocone clínico, você tem um K abaixo de 46 no K máximo. Então é importante a gente entender que topografia alterada não pode ser considerado o que a gente chama de forma frouxa de ceratocone. A forma frouxa de ceratocone tem a ver com a susceptibilidade. Você precisa de ir além da topografia para fazer essa avaliação. E esse foi o tema do editorial de 2013, que a gente negociou conceitos e conhecimentos e concordâncias e discordâncias. E eu aprendi até um termo quando eu estava escrevendo esse editorial: a gente concorda que discorda. O americano ele tem isso: we agree that we disagree. Isso é o que a gente pode eventualmente concordar, mas isso tem que ser feito de uma forma bem civilizada e honesta. E, obviamente, eu posso dizer de forma bem categórica: o que eu falo para vocês é o que eu acredito. Não é uma pretensão dizer que é a verdade absoluta, mas eu acredito que a gente tem que ir além do que a gente fala em detectar formas leves de ceratocone e além da topografia em direção a caracterizar a susceptibilidade para diagnosticar a ectasia. Esse trabalho, que é uma revisão sistemática de casos de ceratocone subclínico e frusto, muito bem escrito pela doutora Maria Henriquez, do Peru, esposa do meu amigo Luiz Esquerdo, mostra que realmente tem uma variabilidade muito grande na literatura do que seria considerado de ceratocone leve subclínico. Então, o que é a forma frustra de ceratocone? Existem formas frustras de neuroses e de psicoses. E talvez a gente possa até, de alguma forma, dar uma de psicólogo e diagnosticar essas neuroses frustras em vários dos nossos colegas. Mas é importante entender que a contribuição do Mark Emsler, usando esses estudos longitudinais da fotoceratoscopia do disco de plástico, usando uma câmera Polaroid, que ele tinha realmente um trabalho bastante cuidadoso de fazer a avaliação desses discos de plástico no papel, você tinha realmente a possibilidade de detectar a ceratocone como uma doença abortada, que pode evoluir ou não para a forma clínica. E o Rabinovitz coloca de uma forma categórica que a forma frustra seria o olho sem alterações na lâmpada de fenda, mas com topografia alterada. Isso é importante. Isso é importante, seria o caso desse paciente que eu mostrei para vocês, com 21 anos, que tem 20/20 de visão corrigida. O Damian Gatinel, ele tem realmente várias contribuições interessantes, e uma delas é esse gráfico que ele coloca, o que é normal e o que é ceratocone clínico. E tem um pequeno overlap aqui. Isso ele está colocando na classificação topográfica. Eu, eventualmente, faria uma nova revisão disso daqui, em vez de colocar aqui, botaria aspectos clínicos, vamos dizer assim, gabarito, o certo, porque deveria existir pouco overlap entre normal e ceratocone. Na topografia existe até um overlap maior, porque tem vários casos normais que não são ceratocone com topografia irregular. E o que ele chama de suspeito, o que ele chama de frustro, está dentro da mesma curva de Gauss. Isso são muito diferentes. Suspeito, eu diria que é um termo que ajuda muito pouco. Todos os casos são suspeitos. E forma frustra é uma forma abortada da doença que não tem consenso. Não tem consenso, e a minha contribuição, eu diria que muito humilde, eu tenho a pretensão de que isso seja eventualmente mais aceito, mas é que o forma frustra é um caso com alta susceptibilidade para ectasia. E eu falo isso baseado nesse relato. Esse relato de uma paciente que fez LASIK no olho esquerdo, não fez cirurgia alguma no olho direito. O olho direito seria considerado uma forma susceptível de ectasia com base no D e na absterese abaixo de 8,8, um CRF abaixo de talvez 8,20, 8,5, que seria um cutoff para o CRF também com overlap muito grande. Mas é uma córnea que tem uma alteração tomográfica e biomecânica. Considerando o outro olho, você vê que esse olho tem uma situação relevante e coerente em relação à clínica e à história do paciente. Mas isso você tem que entender de forma mais objetiva, e realmente o estudo biomecânico que começou com o Ocular Response Analysis, ele realmente abriu a porta para a nossa
capacidade de entender hoje. É muito interessante lembrar do congresso da ESCAS de 2005, né? Um congresso que realmente foi marcado pela introdução do HORA. Nessa época, a ESCAS ainda estava numa ascendência muito interessante e muito consistente, mas o congresso da ESCAS ele realmente foi marcado nesse ano foi marcado pela Reiter lançando o HORA. E a gente começou o grupo de estudo, eu posso dizer que eu fundei o grupo de estudo lá em Lisboa, junto com o Bruno Fonte, quando eu falei, vamos fazer, com Paulo César Fonte, eu falei, vamos fazer a tese do Bruno sobre o Ocular Response Analyzer, estudando a esterese. E várias publicações que começaram a seguir, uma delas na Ophthalmology, que você tem aqui o overlap muito grande da esterese nos casos de ceratocone nos controles, do CRF também, e isso mostra que existe diferença estatisticamente significante, mas que o parâmetro não pode ser usado de forma isolada. Aqui você tem a mesma esterese de 9,1 com uma biomecânica totalmente diferente, e esterese de 9,1. Esse é um caso de ceratocone leve, esse é o caso de uma forma leve, vamos dizer assim, de uma córnea fina, normal, com uma esterese levemente alterada para o lado mais baixo. E é interessante que isso foi seguido com vários estudos do Alan Luz, que foi a tese de doutorado que seguiu a do Bruno Fonte, onde você tem o entendimento objetivo desse waveform, que é como a córnea está deformando. Isso é muito importante, que a gente começa a aumentar a nossa capacidade de separação. E aqui, já usando os trabalhos, integrando com o BJ Dupes, em colaboração, que tem formas objetivas de fazer essa avaliação. Com as imagens de Scheinfeld, entretanto, a gente consegue visualizar a córnea. No caso do Ocular Response Analysis, você vê o reflexo da região central da córnea e você tem, com um sistema de altíssima velocidade, a capacidade de fazer 31 fotos de 140 fotos em 31 milissegundos, e de forma objetiva você pode fazer a avaliação da deformação, da velocidade, da relação da deformação no centro da média periferia. Você vê como é que essa córnea está deformando do ponto de vista da concavidade, do raio de concavidade, durante o tempo, para você entender como essa córnea está deformando, e isso foi utilizado como objeto de estudo para o trabalho que também ganhou o prêmio Trautmann. O Bruno Fonte ganhou o prêmio Trautmann uns anos antes, e em seguida o Ricardo Vintiguer em 2017 com esse trabalho do CBI. Nossa ideia, nessas alturas, a gente já estava revisando a nossa própria logo, porque o Ocular Response Analyzer já não seria o nosso trabalho, vamos dizer assim, o objeto de estudo mais importante, apesar dele ter realmente tido a sua grande relevância para você fazer a integração, mas o grande ponto é que agora, com o CoreVis, você tem os dois aparelhos na mesma máquina para a gente poder fazer o estudo de realmente fazer um aumento da sensibilidade usando inteligência artificial e integrar. Isso foi a tese do Bernardo Lopes, que com os exames objetivos você tem população doente e não doente bem descrita e metodologia de inteligência artificial para a gente poder realmente, usando esse tipo de caso, aumentar a nossa capacidade de usar a tecnologia para fazer um diagnóstico clínico. Então, isso foi publicado em 2017 também. E você tem nesse estudo esses pacientes que têm topografia dita como normal, com base objetiva, e o outro olho com ectasia clínica. E esse outro olho não operado entrou no estudo com 72 casos. Você tem 94 casos de topografia normal e as ectasias clínicas você tem os ceratocones, aqui um olho selecionado randomicamente, comparando com 480 normais. Você vê que o cutoff muda para você detectar ectasia clínica e ectasia eventualmente subclínica, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre esses casos, se eles são realmente ectasias subclínicas ou eventualmente formas normais de paciente com ectasia unilateral. Mas o que a gente acredita é que você tem uma epitomia, você tem uma substituição da avaliação biomecânica num contínuo de estabilidade proanormal para você representar a susceptibilidade biomecânica da córnea. E esse caso que a gente publicou em 2010, que continua estável até hoje, com 20/15 de visão, você vê aqui uma espessura da córnea de 528, um flap 300 de fino, relativamente fino, nem tão fino, nem dos mais finos. Você tem um PTA de
0,37, um leito residual de 330. Quando você avalia a tomografia, você tem uma elevação alterada, você tem um BED-D borderline, um PRFI também borderline, que também é parte do trabalho do Bernardo Lopes, que é o Pentacan Random Forest, que você tem uma objetividade muito interessante e uma acurácia melhor do que do BED-D para avaliação tomográfica. Mas quando você vai para a integração tomográfica e biomecânica, o TBI de 0,78 mostra que esse caso tem uma susceptibilidade. Ela tem 20/15 de visão, e uma lâmpada de fenda normal, 20/15 de visão corrigida. E o mais interessante se torna com o filho, com 11 anos de idade, 20/20 de visão nos dois olhos, com a correção de miopia e astigmatismo, uma miopia e astigmatismo, lâmpada de fenda normal, uma alergia leve, um caso relativamente normal, mas quando você olha esse TBI acima de 0,5, 0,52, 0,63, e um PKC positivo, apesar de ter uma ceratometria baixa, você lembra daquele caso de Smiley que teve ectasia. Isso é um low KKC? Eu prefiro dizer que é uma forma frustra bilateral, porque se você fala que esse caso tem ceratocone em um garoto de 11 anos, muita gente vai dizer que ele precisa fazer crosslinking. Eu acho que, considerando essa visão, o risco-benefício não compensaria. Esse é um caso que eu aprendi muito com ele. É um paciente de 26 anos, com uma miopia relativamente alta. Hoje em dia a gente pensaria em botar uma ICL num caso como esse, considerando a espessura não ser das maiores, mas quando esse paciente se apresentou para a gente, estava muito entusiasmado em 2014 com o Smiley. O Smiley foi a cirurgia que a gente escolheu, apesar o BED-D 1,27 e 1,07, o ART máximo relativamente baixo, mas eu relativamente não considerei tanto essas situações e fiz o Smile considerando o impacto biomecânico melhor. Essa paciente ficou muito bem. Menos de uma semana ela estava com 20/20 mais nos dois olhos. Follow-up com 1 ano, follow-up com 2 anos, tudo estável, tudo muito tranquilo. Entretanto, com 4 anos de follow-up, ela vem, em 2018, dizendo que a visão está ruim no olho direito. 20/100 de visão no olho direito, 20/25 de visão no olho esquerdo, sem correção. Com essa miopia, com esse astigmatismo, você tem relativamente uma visão melhorada para 20/25, olho esquerdo relativamente bem. E aqui você vê a evolução clínica desse caso. 2014, 15, 16 e 18, olho direito e olho esquerdo. Aqui tudo muito bem. Aqui você já vê uma alteraçãozinha, isso em 2016, mas ela ainda estava com 20/25 mais 2. E aqui, claro, você já não tem dúvidas que a paciente tem ectasia. O olho esquerdo, tudo ainda estável, e a gente começa a ficar preocupado com o olho esquerdo, que está relativamente bem ainda, se tem algum problema. E a gente vai para a face posterior. Quando você faz mapa diferencial da face posterior, você tem que controlar a Best Fit Sphere para ter a mesma referência em todos os mapas. E aqui você tem 6,66 como float, você tem a esfera para todos os mapas, e aqui 6,63 para o olho esquerdo. E você vê que tem uma alteração muito importante no olho direito, já poderia ter sido detectada. Então, posso dizer que eu aprendi com esse caso que você tem que olhar com mais cuidado para a tomografia nos pacientes pós-cirurgia de correção visual a laser, mesmo quando eles estão muito bem. Isso é uma coisa que a gente já ensinava há muito tempo, mas eventualmente quando você olha na sua prática, você tem que ter reconhecimento do que você pode fazer melhor. Então, essa paciente tem realmente o diagnóstico de ectasia no olho direito, o olho esquerdo não parece ter ectasia, e aí você precisa de ir além. É aquela história, beyond but not over. Beyond but not over tomography, how? Como? Com a tomografia segmentar, o mapa de espessura epitelial. Você vê hiperplasia epitelial, córnea com epitélio grosso, comparando com córnea com epitélio fino no olho direito. Isso mostra que esse caso não tem ectasia, pelo menos ainda no olho esquerdo. Explicar para o paciente que não pode coçar os olhos, fazer o tratamento mais arte do que ciência, que é suplementação com ômega 3 e vitamina B2, tratar a alergia e, eventualmente, explicar para o paciente o que está acontecendo de forma bem honesta, bem tranquila e falar, olha, eu dedico a minha vida para evitar esse problema, mas, infelizmente, você é a primeira pessoa que eu tive como essa complicação que eu gostaria de estar sempre preocupado em evitar. Explicando isso para ela, a gente foi para fazer a cirurgia. Usando o mesmo laser, o Visumax, a gente faz o túnel com o Visumax, e em cada 15, 20 casos eu tenho que fazer essa extensão do túnel.
E essa parte da cirurgia, eu vou deixar aqui para vocês verem, você vê que você tem que documentar, você tem que estar confortável com a cirurgia manual do anel para você poder fazer a cirurgia, principalmente num caso como esse. E a ideia é você fazer a cirurgia da forma mais previsível possível. E aqui eu não posso deixar de citar o excelente trabalho que mostrou que o laser de Fento II ele tem uma previsibilidade maior do que a dissecção manual. Isso realmente deve ser entendido. De todas as aplicações do laser de Fento II, o implante de anel, a tunelização para o implante de anel é a única que eu realmente me coloco na posição de fazer só usando laser de Fento II. Até mesmo o LASIK, eu acho que usando um bom microcerato você teria a possibilidade. Claro que você não consegue fazer o SMILE sem o laser de Fento II, mas é importante a gente entender a aplicação do laser de Fento II. Então você vê aqui a cirurgia sendo colocada, eu estou usando o Sinsk invertido, e essa é uma cirurgia que eu certamente estava muito mais preocupado e com um pouco mais nervoso do que o normal. E uma das coisas que a gente fez junto com a cirurgia é colocar a riboflavina no túnel. Isso eu faço em todas as cirurgias. Eu boto um pouquinho de líquido na superfície e já pergunto, como é que está a sua visão? Melhorou? E ela fala, doutor, melhorou sim. Isso deixa a gente bastante contente. Muitas vezes a gente faz a ceratoscopia durante a cirurgia para ver se a gente pode reposicionar esse anel melhor. Mas botando a riboflavina no túnel, aqui a riboflavina está com aquela cânula um pouquinho entupida, que você tem que fazer isso fora do olho, senão você pode correr o risco de jogar essa cânula como um jato lá na mácula da paciente, realmente fazer um trauma extremamente complexo de tratar, e você faz a injeção da riboflavina para você fazer o Crossink transepitelial usando o protocolo de 9 mW. Aqui você tem 16 meses de follow-up com laser de Fento II com o crosslinking. Você tem a visão com 20/40 sem correção, chegando a 20/20, o olho esquerdo estável, e aqui você vê o efeito do anel em relação ao pré-operatório, o mapa diferencial. Então você vai de smile to frown e back to smile again com o Crossink, com o anel Crossink, mas o que você aprendeu? Esse é um caso muito importante, porque eu tinha o Pentacam e o Corvis no pré-operatório, e olha só o TBI dela no pré-operatório, 0,72. O outro olho, 0,25, ainda está estável. Então era uma córnea susceptível, e olhando para esse mapa paquimétrico aqui, eu fico pensando que realmente ela não era para ter feito a cirurgia. A gente está ciente que na literatura tem vários casos, na literatura de menor sensibilidade, vários estudos com menor sensibilidade do que o que a gente mostrou no primeiro TBI. Esses casos muitas vezes têm a topografia e a tomografia normal, e a gente tem aqui que entender que isso dá a oportunidade para a gente melhorar, a gente poder otimizar a avaliação do TBI. Aqui com 543 olhos com topografia normal, e você tem aqui um número muito maior nesses 25 centros internacionais. Só para vocês terem uma ideia que o BED-D é extremamente sensível para detectar ectasia clínica, mas não os olhos com topografia normal. E a inteligência artificial otimizada é que você tem resultados preliminares com o novo parâmetro, um dos candidatos a novo parâmetro. Isso é um trabalho que ainda está em fase final para concluir, e você vê a diferença realmente pequena em relação aos casos de ectasia clínica. Você está comparando aqui os casos normais com as ectasias clínicas, e aumenta muito mais quando você tem a sensibilidade maior para os casos de ectasia subclínica. E aqui você vê a correlação, que você tem casos que você está aumentando a sensibilidade, aqui não está nenhum perdendo sensibilidade aqui em relação ao parâmetro novo e o TBI. E a correlação é extremamente alta. Mas eu acho que esse é o conceito que eu gostaria de deixar para vocês no final, que você tem a topografia normal, a tomografia é relativamente normal, mas esse paciente precisa de ser entendido com correlação com o outro olho. E antes de você ir para o outro olho, você já vê essa alteração que é clara no TBI. Por outro lado, a ectasia
susceptível que você detecta nesse olho direito, você não é todo caso de ectasia assimétrica que tem essa situação, porque você tem que entender que o ceratocone unilateral não existe. O ceratocone é uma doença bilateral, mas assimétrica. Mas você pode ter uma ectasia unilateral secundária a um processo mecânico. Isso é muito importante, a gente publicou isso há uns anos atrás. O primeiro caso que isso ficou bem documentado, esse paciente veio para fazer uma avaliação dita de cone unilateral por um colega que fez assim na carta, o outro olho com 20/20 de visão corrigida sem correção. Ele fez o anel com excelente resultado, o implante do Kera Ring com excelente resultado, e esses casos tendem a ter resultados melhores. Esse paciente se mudou para Londres e fez todos os exames possíveis, incluindo o mapa epitelial com Artemis, ultrassom de alta frequência, e o score do Damian Gatinel, voltando alguns anos depois. Ele voltou no final de 2018 comigo, com um TBI relativamente dentro do normal. Falando sobre ultrassom de alta frequência, tomografia segmentar, realmente é um conceito novo. Você tem que entender o papel do epitélio na cirurgia refrativa, e isso ficou democratizado com o ACT, com os estudos do David Huang e da Yan Li. Isso realmente faz uma diferença, porque você pode agora entender não só, esse é o caso que eu mostrei para vocês, o caso que foi avaliado pelo Dan com ultrassom de alta frequência, você vê que a hiperplasia epitelial, que é o efeito secundário, como se fosse um efeito de médio e longo prazo do anel, que não acontece nas primeiras semanas, e esse efeito vai aumentar o efeito do anel a longo prazo. E o epitélio é o que ajuda a gente na cirurgia refrativa. Se você avaliar o epitélio do paciente Ferlazic e tirar esse epitélio, você vai ver que realmente a balma fica muito irregular. E todo o sucesso que a gente tem com cirurgia refrativa, eu diria que todo o nosso sucesso como Homo sapiens nesse planeta, eu acho que tem a ver com o epitélio da córnea para a gente poder enxergar bem. Então, o epitélio é fundamental. E aqui você tem no trabalho da Marcela Salomão, que é o papel do epitélio na cirurgia refrativa, você tem uma ectasia bem avançada, menos avançada, leve, e aqui o olho com topografia normal de um paciente com ceratocone no outro olho. Você tem o epitélio aumentando a sua irregularidade, e isso é muito importante de ser identificado. Pode ser mais ainda caracterizado quando você fala em mapas de curvatura da balma. Você virtualmente tira o epitélio e vê a curvatura da balma, e o mesmo grupo também fala em avaliação da irregularidade da balma. Isso pode ser visto também na face interna da córnea, no endotélio, e cada vez mais a gente vê que essa espessura da DCM é um dos sinais mais importantes de prognóstico para o paciente que tem gutata, que vai operar catarata, mas isso é um outro papo. Então, concluindo, ectasia é realmente um mistério. A gente tem que entender que a ectasia pós-cirurgia refrativa ainda acontece. A gente tem que entender a susceptibilidade, o papel da biomecânica da córnea na avaliação pré-operatória é fundamental. Falar para o paciente não coçar os olhos, fazer uma avaliação propedêutica multimodal para você realmente detectar o paciente susceptível, e se você tem ectasia, fazer esse diagnóstico e tratar da melhor forma possível, e eventualmente entender que a gente está numa revolução em evolução em relação à imagem, em relação à cirurgia refrativa. E a nossa capacidade para ajudar os pacientes nunca foi tão grande. E a mensagem mais importante é a gente lembrar do nosso juramento hipocrático de, antes de querer ajudar, você tem que pensar em não atrapalhar a vida do paciente. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e fico aqui à disposição para uma discussão que certamente vai ser enriquecedora para todos nós. Um grande abraço.